foi lá com a gente hoje, dos alunos? Tenho, depois eu te passo. Depois você me passa. Boa noite a todos, então sejam muito bem-vindos ao quarto módulo do curso Direito Democrático. O quarto módulo, então, vai tratar de ações coletivas ambientais. Chegamos, então, naquela parte que o professor José Roberto disse, então, do direito processual, né? Temos, então, hoje o professor Luiz Gustavo Santos Lazzarini. Ele já esteve conosco, né, num outro módulo. Ele é graduado em Direito pela Unesp, mestre e doutor em Direito Econômico e Ambiental pela Faculdade de Direito da USP, né, professor em alguns cursos de Direito na região. Agora mesmo ele está em Rio Claro, mas ele também é professor aqui na Unicep de São Carlos, não é? Integra o SEDA, né? É um dos pesquisadores associados do SEDA, né? E hoje ele vai falar, então, com vocês a respeito de elementos de identificação das ações coletivas, partes, causa de pedir e pedido, conexão e litispendência, né? Só lembrando, antes de passar a palavra do professor Luiz, de lembrá-los, então, que na semana que vem não teremos por conta, então, do evento. Espero que vocês participem do evento, né? Vai ser um evento, segundo encontro internacional, Instituto Jurídico de Coimbra e SEDA, da UFSCar, né? Daqui de São Carlos, sobre experiências inovadoras em participação ambiental. E aí depois a gente volta com os encontros nesse quarto módulo, no dia 14 de novembro, às 19 horas, com o professor Flávio Camoto. Ele é promotor de justiça aqui em São Carlos, e ele seguirá com vocês na semana seguinte, no dia 21 de novembro, também às 19 horas. No primeiro encontro ele vai falar sobre a atuação do Ministério Público, no segundo, ação civil pública ambiental. E o último encontro vai ser, então, conduzido pela professora Ellen Pessoa de Queiroz Ribeiro, no dia 28 de novembro, e ela vai falar, então, sobre ação popular ambiental, né? Sejam muito bem-vindos, então, agora ao quarto módulo. Muito obrigado, então, Luiz, por estar conosco nesse quarto módulo, né? E boa aula para todos. Eu vou continuar aqui, porque hoje a Catherine não pôde. Eu só vou pedir para que vocês, então, coloquem o nome no chat, para eu identificar depois a presença, né? E boa aula a todos. Qualquer coisa, estou por aqui. Boa noite a todos e a todas. Agradeço ao professor Celso pelo convite, pela gentileza. A quem cumprimento também pela coordenação, né, pela atuação em um grupo de pesquisa tão singular, tão importante como o SEDA, e ao mesmo tempo neste grupo, né, nessa ideia, nesse projeto de extensão que busca disseminar conhecimento, compartilhar, né, além de disseminar, principalmente compartilhar, numa troca de ideias, de saberes, conhecimentos, né. O saber sempre ele ainda mais quando envolve pessoas diversas, então ele é mais compartilhado do que aí disseminado numa via única direcional. Lembro da primeira aula que nós tivemos, foi uma aula bastante produtiva, em que muitos participaram com contribuições, com perguntas. Isso mostra que a atividade ela envolve essas duas frentes, né? Tanto perspectiva de repasse de conhecimento, mas também de troca de experiências de aprendizado. Então, cumprimento o professor Celso, cumprimento também a todos presentes, e já chegando nessa etapa final desse curso de extensão, né, aí do quarto módulo. Tá? O tema da aula de hoje, vou iniciar a apresentação, mas na verdade assim, era até nessa perspectiva de troca de ideias, né, e como é um tema bem... tem muito detalhe, né, muitos poréns, né?
e o doutor Flávio, a doutora Ellen vão comentar, né, aí nos próximos encontros. Então, a minha ideia aqui é trazer aspectos mais gerais, tá? Uma linguagem, lógico, acessível, né, não tão jurídica, mas trazer uma perspectiva mais introdutória, mas também já colocando uma atenção, porque é um tema que hoje, dentro da disciplina jurídica, do direito, né? Quando a gente fala em direito processual, a tônica, né, a perspectiva mais consolidada, mais tradicional, é aquela ideia de um processo individual. Então, eu entro com uma ação contra uma outra pessoa ou uma empresa, e aí o juiz julga, né? Então, essa é a perspectiva mais tradicional que nós identificamos na sistemática processual. Quando a gente fala em ação coletiva, então, isso já muda um pouco, ela já representa uma mudança na perspectiva processual. E ela vem principalmente pós-década de 80. Então, o tratamento jurídico processual, quando se trata de demandas coletivas, ele é mais recente. Então, em função disso, né, os autores, a própria jurisprudência vem superando desafios e construindo novos entendimentos com o passar, né, aí dos tempos. Então, uma primeira dificuldade da matéria é que nós não temos uma norma própria. Por exemplo, processo civil nós temos no Código de Processo Civil, estamos no terceiro já, né, de 2015. Quando se fala em ações coletivas, em processo coletivo, nós não temos uma ação própria. Então, nós temos, uma norma própria, né? Nós temos normas específicas, por exemplo, a Lei da Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor, né? A Lei de Abuso do Poder Econômico. Então, são normas específicas que tratam de ações coletivas também específicas. Então, isso já nos causa aí uma certa dificuldade para tratar a matéria. Então, o tema de hoje, né, vamos discutir essas ações coletivas numa perspectiva introdutória para que vocês possam aprofundar um pouquinho mais com as apresentações do Dr. Flávio e também da doutora Ellen. A Ellen vai focar na parte de ação popular, que, embora seja uma ação individual, ela entra também na sistemática das tutelas coletivas. Vou iniciar aqui a apresentação, e aí a gente já dá sequência. Você vai disponibilizar esse material que você vai... Sim, posso disponibilizar, sim. Isso. Tudo bem? Apresentou? Está apresentando? Bom, então, primeiro, né, quando a gente trata das ações coletivas, como eu disse antes, elas mostram uma tendência de ruptura com o modelo anterior, que era aquele das ações individuais. Né? O que significa as ações individuais? Então, nós, particulares, né, pessoas físicas, jurídicas do próprio Estado, tem algum interesse a ser tutelado, então ele ingressa com uma ação judicial na perspectiva individual. Então, uma ação de cobrança, uma ação de rescisão, né? Por exemplo, a criança, quando entra com um pedido de alimentos contra o pai, né, entra nessa mesma sistemática de uma ação individual. Né? Por mais que nós possamos ter mais de uma parte no polo da ação, por exemplo, né, quando uma mãe entra junto com o filho numa ação de divórcio mais alimentos, né, mais a pensão alimentícia. Então, nós temos a mãe e a filha entrando com a ação, o filho entrando com a ação, mas ainda assim essa ação, né, com 2, 3, 4 pessoas, ela ainda ostenta a natureza de uma ação individual. A mudança nessa perspectiva de busca de um direito individual vem, principalmente pós anos 80, a partir da consolidação deste modelo processual focado em direitos transindividuais, em direitos difusos e coletivos, né, pós anos 80. Né? E é importante a gente fazer um paralelo com a matéria ambiental, né, que inclusive é o foco aí principal do grupo, porque na década de 80, se a gente lembrar da construção histórica da política ambiental brasileira, na década de 80 nós temos a criação da Política Nacional de Meio Ambiente. Né? Nossa principal norma em matéria ambiental serve como um guarda-chuva, né? Uma norma diretriz que vai subsidiar, que vai
que vai fundamentar outras normas posteriores, né? E essa norma, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela vem lá em 81, num contexto em que o Brasil passava por ao mesmo tempo que era muito cobrado internacionalmente sobre proteção ambiental, né, o Brasil entrava aí no processo inflacionário, né, um momento de crise, né, que vai contribuir no final com, com a queda aí da ditadura, o período militar, né. Então, é um momento em que o Brasil ele começa a despertar, né, um olhar jurídico para a questão ambiental, trazendo, né, criando leis específicas para a proteção dos recursos naturais, né. Só que estas leis, né, estas normas, por exemplo, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela não encontrava um instrumento processual adequado para a sua implementação, porque nós tínhamos ainda um sistema processual individualista, né, mais focado em questões patrimoniais e que pouco, né, era adaptado para demandas difusas, demandas coletivas. A questão ambiental envolve, né, grupos variados de pessoas, áreas extensas, atores diversos. Então, aquela sistemática anterior não era tão adequada, né? E aí nós temos, né, no meio da década de 80, em 85, a criação da Lei da Ação Civil Pública, né? Tema que o Dr. Flávio vai comentar mais profundamente no que tange a questão ambiental, mas ela é uma lei muito inovadora aqui no Brasil, porque ela representa o primeiro grande marco normativo processual para ações coletivas. Então, antes disso, nós não tínhamos uma ação tão bem estruturada, tão bem desenhada para garantir, para efetivar direitos difusos e coletivos. Antes nós tínhamos a ação popular, lá da década de 60, inclusive, né? Mas era uma ação que tinha um campo de alcance, na sua época, um pouco limitado, né? Hoje, talvez a gente ache que a ação popular ela seja pouco utilizada, né, subutilizada, né, poderia ser melhor, né, mais empregada. Mas naquela época, quando ela foi criada, na década de 60, vejam, estávamos durante a ditadura, né? E aí fica a pergunta, né, quem que teria coragem naquela época de entrar com uma ação para questionar questão de patrimônio público, moralidade pública, né, meio ambiente, né? Uma que existia um certo receio, né, justificável. Outra questão era a própria sociedade também não tinha essa consciência, né, esse conhecimento sobre os seus direitos no que tange principalmente a questão pública. Então, a ação popular, ela fica, embora prevista, embora, né, disponível, ela fica, de certa forma, subutilizada. E aí vem a ação civil pública, na década de 80, como uma forma, né, um instrumento, uma alternativa, né, para a efetivação dos direitos difusos e coletivos. Ela atende a uma grande demanda do Ministério Público, né, o Ministério Público, o MP, né, foi o principal legitimado desta ACP, né, da Ação Civil Pública, embora tragam outros legitimados, mas a grande cereja aí desta lei era conferir ao Ministério Público a legitimidade para ingressar com uma ação. Um processo, de modo geral, né? Quando a gente fala em legitimidade, significa quem pode entrar com uma ação, né? Que aí é um conceito que envolve capacidade de ser parte de uma ação, por exemplo, né? Eu entro com uma ação contra uma operadora telefônica, né? Eu sou processado por um vizinho. Então, são conceitos de capacidade de ser parte de um processo, né? Quando surge a ACP, ela fala o seguinte: nós teremos um rol limitado de legitimados, ou seja, não é todo mundo que pode propor uma ACP, uma ação coletiva. Nós teremos um rol específico, né, para que possa utilizar, para que possa manejar essa demanda. E aí vem a ACP, que traz esse rol limitado de sujeitos ativos, né, de polos ativos, como eu já vou comentar daqui a pouco, né? E ela vem nesse momento, então, meio da década de 80, e serve como um instrumento importante para efetivar
a proteção ambiental prevista desde a década, quer dizer, desde o começo da década de 80, com a Política Nacional de Meio Ambiente, que nós tínhamos uma norma importante, né, que orientava a atividade econômica, orientava o poder público na política ambiental. Entretanto, ela não trazia nenhum instrumento processual, né, para a provocação do judiciário para resolver alguma demanda, algum conflito nesse contexto. Alguns anos depois, vem o Código de Defesa do Consumidor e traz também uma ação civil pública, né, focada em defesa de interesse de consumidor. Vocês podem perguntar, mas o que tem a ver, né, com o consumidor com direito difuso coletivo? Né? A gente já vai comentar que, na verdade, quando a gente pensa em consumo de massa, né, como a circunstância de consumo que a gente identifica no dia de hoje, quando a gente fala, então, em consumo de massa, em grupos de consumidores não identificáveis, então, esses grupos também são titulares de direitos, o que justifica a possibilidade de ingressarem com ações também coletivas. Né? O CDC também traz essa possibilidade. Deixa eu só tirar aqui o barulhinho do WhatsApp. Eu esqueci de desligá-lo antes de começar a aula. Pessoal, se tiver alguma dúvida, algum ponto que querem que eu volte, fique à vontade aqui no chat, tá? Então, vejam, nós viramos a década de 90 com a Lei da Ação Civil Pública, que traz uma ação coletiva própria. Temos o CDC, que também vai trazer, o Código de Defesa do Consumidor, que vai trazer uma ação civil pública própria. E aí nós temos, por exemplo, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, também com uma ação nesse sentido. A Lei de Abuso do Poder Econômico, também, que traz, né, na década de 2000, uma ação coletiva, né, focada em questões de abuso e excesso do poder econômico. Então, vejam, nós temos a construção, né, de um modelo de tutela coletiva importante para efetivar direitos e garantias fundamentais de grupos difusos e coletivos. Isso eu volto ao comecinho da aula, né? Nós temos um conjunto de normas de tutela coletiva em construção. Por isso, a ideia até do curso, né? Por isso também a proposta de ouvir os comentários do Dr. Flávio, né? Provavelmente ele vai falar para vocês que a tutela coletiva, né, não tem uma receita pronta. Né? Os danos são diversos, o alcance do dano é diverso, os prejudicados são diversos. E aí, a depender da situação, a gente tem novas propostas, novas soluções, né, dentro dessa perspectiva da tutela coletiva. Quando a gente fala em tutela coletiva, o CDC ele diferencia, né, 3 conceitos importantes para diferenciar direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Não sei se já tem outros encontros, já passaram por esses conceitos, mas é importante a gente tê-los como ponto de partida para entender o alcance das ações coletivas. Né? Primeiro, quando se fala em direitos difusos, né, a norma diz que direitos difusos são aqueles direitos que envolvem pessoas indeterminadas ligadas pelas mesmas circunstâncias de fato, com natureza indivisível. O que significa isso? Vamos trazer para um exemplo, uma situação prática. Imagine que a prefeitura, aí em São Carlos, ela resolva propor, para acabar com a enchente, ela fala assim, vamos propor uma obra, né, ali na região do shopping, lá no rotatório do Cristo, ali do shopping, né, uma obra com a construção de diversos viadutos e passarelas, enfim, uma grande intervenção ali viária naquela região. Vejam, essa obra, né, ela vai atingir pessoas que moram ali nas redondezas, por exemplo, quem mora ali nos condomínios do Faber, né, pessoal que mora ali no Botafogo, Vila Prado, né, próximo ali ao Sesc, Santa Mônica, Santa Felícia. Então, nós teremos, né, grupos que podemos identificá-los, ainda que um pouco dificilmente, mas a gente consegue identificar. Os moradores de tal bairro serão beneficiados com essa intervenção. Além deles,
né? Podem ser beneficiados também quem use aquela região ali esporadicamente. Né? Por exemplo, eu passo por ali, sei lá, uma vez por semana para ir lá na casa dos meus pais. Né? Pode ser que tenha pessoas que passem ali uma vez por mês, muito esporadicamente, pessoas que nem são da cidade. Né? Ou seja, não dá para a gente identificar quem serão, de fato, assim, concretamente, quem serão os beneficiados dessa intervenção. Então, neste caso, né, nós estamos lidando aí com um direito difuso, porque nós temos uma mesma situação de fato, isto é, a construção de uma intervenção viária, né, um direito indivisível que vai implicar ali na questão ambiental, questão urbanística, e pessoas indeterminadas serão aquelas titulares deste direito. Né? Por que indeterminadas? Porque não dá para a gente identificar numericamente, pessoalmente. É o fulano, ciclano, beltrano? Não dá. Então, essa intervenção, ela efetivaria, por exemplo, um direito difuso. Direito coletivo. Né? Vejam, aqui são conceitos, né, que muitas vezes a gente trata de forma parecida, sinônima, né? Mas aí tecnicamente tem uma distinção importante. Né? Direitos coletivos. Diferentemente dos direitos difusos, né, eles envolvem pessoas determinadas. Então é possível identificar, né, quem será o titular efetivo daquele direito. Grupo, categorias, né, de classes ou pessoas que também fruirão do direito de forma indivisível. Exemplo, né? Imagine que vocês residam aí próximos a uma praça. Né? Se a prefeitura fizer uma intervenção nessa praça, então vai trocar a iluminação, vai colocar brinquedo, vai melhorar os assentos, o paisagismo. Então, uma intervenção que a prefeitura fizer nessa praça, né? Ela vai beneficiar de forma direta aqueles que são vizinhos à praça, concorda? São aqueles que moram ali em frente ou no máximo aí um quarteirão da praça. Então serão beneficiados diretamente por essa intervenção. Então aqui nós temos um exemplo de um direito coletivo, porque é um grupo de pessoas identificadas, determinadas, que serão aquelas titulares deste direito urbanístico, no caso, com relação à melhoria, né, adaptação numa praça em área urbana. Então, seria um exemplo de direito coletivo. Muitas vezes vocês vão se deparar com essa expressão, direitos difusos e coletivos. Né? Muitas vezes eles são tratados de forma sinônima, mas existe essa distinção. O direito difuso é aquele que não dá para a gente identificar concretamente, né, pessoalmente, quem serão os titulares. Você quer um grupo de pessoas. Né? Direitos coletivos. Aqui já é possível identificar de forma mais palpável, mais plausível, quem serão os titulares dos direitos. E, por fim, os direitos individuais homogêneos. Essa categoria ela vem dentro da sistemática do CDC. Então, para nós, aqui numa discussão ambiental, não é tão relevante, mas é importante passar pelo conceito só para vocês, né, saberem o que significa. Né? Nós temos pessoas determinadas, né, isto é, consigo identificar quem são os titulares de direitos, ligadas pela mesma situação de fato, com interesses diversos. Exemplo, imagine que vocês morem num condomínio, então vocês, na verdade não, imagine que vocês compraram uma casa num condomínio, né, uma construtora. Né? A construtora tem um prazo, né, via de regra, é um prazo comum, de 2 a 3 anos para construir um empreendimento. Então, vocês adquiriram lá no lançamento e esperaram 2 anos para a construtora finalizar a obra. Chegou no dia do vencimento, vocês vão no empreendimento e está pela metade. Então, o que nós temos aqui? O descumprimento de um contrato, o descumprimento de uma obrigação. E aí o que acontece? Nesse caso, vocês, né, compradores, adquirentes do imóvel, são considerados como consumidores. É uma relação de consumo. Você é consumidor, e aí a empresa, a construtora, a fornecedora. Neste caso, diante da mora, diante do descumprimento da obrigação
da construtora, né, vocês, enquanto consumidores, têm direitos sobre a prestação. Né? Então, vejam, nós temos uma mesma situação de fato. Qual é? O descumprimento do contrato. Né? Nós temos titulares de direitos. Consigo identificar, sei lá, 20, 30 pessoas que adquiriram o imóvel. Só que cada uma dessas pessoas está numa situação própria, particular, com relação à construtora. Por exemplo, pode ser que tenha alguém que comprou o imóvel à vista. Né? Comprou à vista e aí essa pessoa ela pode ou rescindir o contrato, né, ou pedir um abatimento no valor. No valor do imóvel. Né? Pode ser que tenha pessoas que financiaram, então deram uma entrada e aí financiaram o resto das parcelas. Então, essas pessoas podem, por exemplo, pedir uma redução no valor das parcelas. Podem pedir a devolução, né, a rescisão e devolução do valor pago. Podemos ter pessoas que não querem fazer nada. Tá atrasado, enfim, mas enfim, não queria mudar agora mesmo, né? Não tem dinheiro para fazer o planejamento dos móveis, então deixa do jeito que está. Eu só vou cobrar a multa, por exemplo. Né? Pode ser que tenha pessoas que estejam inadimplentes com a construtora. E aí, nesse caso, aplicaria, né, o que se chama aí de exceção do contrato não cumprido, que aí não dá para você, né, pleitear, enquanto não regularizar a sua inadimplência, não dá para pleitear nada contra a construtora. Então vejam, cada pessoa estará numa situação diversa, própria, com relação à construtora. Né? Por isso, interesses diversos. Mas vejam, nesse caso, né, nós poderíamos ter duas saídas aí para eventualmente pleitear um direito contra a construtora. Né? Uma saída seria os 20 adquirentes, então as 20 pessoas que adquiriram o imóvel. Né? As 20 pessoas entram com ações individuais. Né? Então aí nós teríamos então 20 processos, ou poderia então colocar todo mundo no polo ativo, então seria uma ação, mas com 20 pessoas, 20 partes no processo. Né? Essa ação seria aquela ação, voltando aqui ao slide, seria uma ação na perspectiva individual. E aí vejam, o que nós teríamos de dificuldade? Né? Primeiro, se a gente tivesse 20 ações, né? Vejam, São Carlos tem 5 varas cíveis, né? São 5 juízes. Então, eu poderia entrar com a ação e aí o sistema de distribuição do tribunal ele é randômico, não dá para saber com qual juiz vai cair a ação. Né? E aí pode ser que uma ação caia na primeira vara, na segunda, terceira, quarta, enfim. Pode ser que alguém entre com uma ação fora da cidade, né, porque o consumidor pode. Então, nós teríamos decisões diferentes, porque cada juiz tem sua própria forma de pensar, de raciocinar juridicamente. Pode ser que o juiz dê um dano moral, o outro não dê, outro aplique a multa, outro não. Né? E aí depois, né, seriam 20 processos diferentes, né, com possivelmente 20 decisões, né, ou muitas decisões diferentes. E aí aquela situação, né, que a parte depois fala, né, vai falar mal lá do seu advogado. O advogado, né, não conseguiu o que o outro conseguiu. Né? Na verdade, não foi porque são juízes diferentes, né? Não é culpa dos advogados, pelo amor de Deus. Né? Essa é uma dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia. Né? Se a gente colocasse, né, uma outra saída, seria colocar então as 20 pessoas numa única ação. Então, 20 autores. Né? Imagine se o juiz chama, né, as 20 pessoas para uma audiência. Nem cabe. Né? Teria que, né, pegar talvez lá o salão do júri no fórum criminal para conseguir colocar as 20 pessoas. Não cabe. Né? Imagine se o juiz fosse ouvir as 20 pessoas. Então, né, aquele processo que demoraria muito. Imagina intimar, né? Pode ser que não volte, né? A pessoa está viajando, volta a carta. Né? Baita de um transtorno. Né? Vejam, isso na perspectiva individual. Né? E aí vem a perspectiva coletiva. Propõe o seguinte, ó, ao invés de ter, então, 20 ações diferentes, ou 20 pessoas numa mesma ação, por que nós não criamos, então, nós permitimos um legitimado para entrar, um único legitimado para entrar com uma ação defendendo o interesse dos 20. Seria muito mais fácil, né? Porque eu tenho um legitimado,
A ação teria uma parte, da autora, né, defendendo o interesse de 20 pessoas. Então, vejam, a lógica da ação coletiva é superar essa perspectiva individual. Colocar numa ação um legitimado coletivo que possa atender o interesse de quem ele está representando em juízo. Então, essa é a ideia da tutela coletiva. É por isso que o Código de Defesa do Consumidor traz uma ação civil pública, né? uma ação coletiva para defender interesse de consumidor. Imagine que um grupo de consumidores adquiriu um veículo e o veículo deu um problema nos airbags. Então, ao invés de ter um monte de ação, nós temos, né, uma ação coletiva. Tem sido discutido bastante a questão da 1, 2, 3 milhas, porque de repente, na 1, 2, 3 milhas aí teve um problema econômico, e de repente, chuva de ações individuais. Da mesma forma, então, se tivéssemos aí uma cultura de tutela coletiva, então nós teríamos poucas ações que atendessem, que representassem os interesses dos consumidores. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Tudo bem? Bom, vamos lá a legitimidade ativa, né? Quem pode entrar com as ações coletivas. Então, vejam, voltando ao que a gente comentou há pouco, a tutela coletiva, ela se baseia em uma das suas premissas criar legitimados específicos para atender interesse de outras pessoas, né? O que no direito processual a gente chama de substituição processual. Ou seja, ao invés de eu entrar com uma ação defendendo meu interesse, então eu terei um legitimado que vai entrar com uma ação para defender interesse meu. Por exemplo, o Ministério Público, quando entra com uma ação coletiva, então ele vai atuar no processo, né, para atender interesse da coletividade. A Defensoria Pública, né, ela foi incluída posteriormente, a Defensoria foi criada, né, aí na década de 90, aqui no estado de São Paulo, foi criada na década de 2000, mas ela foi incluída como legitimada, né, há pouco tempo na Lei da Ação Civil Pública. Também pode entrar com a ACP, né, a ação coletiva, né, os entes do poder público, né, tanto a administração direta, União, Estados, municípios, como também a administração indireta, autarquias, fundações, né. E aí as associações aqui, que é importante a gente também chamar atenção. Então vejam, vamos pensar naquele caso da questão de consumidor. Nós tínhamos 20 consumidores, né, que poderiam ter entrado com 20 ações próprias, né, ou com uma ação, mas todo mundo junto, né, mas esses consumidores, né, eles poderiam, então, uma alternativa seria de criar uma associação, e essa associação tiver ali um foco, defesa de interesse dos consumidores que foram lesados pela construtora X. E aí, com base nessa, né, criando essa associação, a associação é um ente legitimado para propor ação coletiva. Né? O que, aliás, é muito comum, né? ONGs, né, o próprio Greenpeace, mesmo ONGs de defesa do consumidor, muitas vezes ingressam com ações coletivas, né? Baseando-se nessa permissão da norma para que associações ingressem com ações coletivas. E aí, vejam, nós teríamos na ação a associação, então, a associação dos consumidores X contra a construtora. Nós não teríamos o fulano, ciclano e beltrano. Nós teríamos uma associação contra a construtora. Nós teríamos o Ministério Público contra a construtora. Quando nós temos problemas ambientais, né? O Ministério Público contra a empresa ou o órgão público que causou o dano. A Defensoria Pública, né, que vem atuando aí bastante na questão ambiental também, né, principalmente quando envolve comunidades, grupos mais vulneráveis. Então, vejam, essa sistemática da legitimidade ativa permite com que os legitimados possam ingressar com ações coletivas. Então, vejam, nós, né, réis mortais, né, eu, professor Celso, vocês, não podemos entrar com ações coletivas individualmente.
se pensar nem, né, o Dr. Flávio. O Dr. Flávio enquanto pessoa física, né? Mas ele, enquanto promotor, né, membro do Ministério Público, ele pode ingressar com ação civil pública. Né? Aí, né, utilizando aí de uma prerrogativa do Ministério Público, enquanto legitimado na ação. Tudo bem? Ficou claro para às vezes os alunos ficam um pouco, né, essa parte da legitimidade pode dar um pouco de dúvida, né? A Rosana levantou a mão, pode falar, fica à vontade. Então, dentro dessa questão da legitimidade aí de uma associação, a minha dúvida é o seguinte, porque eu faço parte de uma associação, então eu posso entrar com uma ação representando a associação, por exemplo, é uma área pública, né? É um parque, uma PP. A associação pode entrar com uma ação representando os interesses do pessoal do entorno. Associação, assim, todos os membros, por exemplo, né? O presidente, entendeu? Ou a associação é a pessoa jurídica, entendeu? A associação Amigos do Bicão. É isso que eu queria dizer. Vamos supor que eu não concorde, né? Eu faço parte da diretoria, eu não concordo em entrar com essa ação. Aí a associação não pode entrar com essa ação, por exemplo, sendo eu uma das diretoras, né? É isso que eu quero dizer. Essa que é a dúvida. Tem uma discussão, isso até assim, já foi judicializado, se por exemplo, a associação tem um corpo de diretores. Então, por exemplo, se o corpo de diretores ingressa com uma ação, mas isso não foi aprovado em uma assembleia, por exemplo. Né? Existe essa discussão na jurisprudência e já vi decisões que falam assim, que se porventura for constatado alguma situação que envolva esse tipo de problema, né, o ideal é que, então, isso seja referendado pela associação, até para evitar o uso político, né, da associação, e se porventura, então, não for uma vontade de todos os membros, então, nesse caso, a associação ela desistiria, na verdade, ela renunciaria à ação, e aí o MP conduziria, a partir dali, a ação. Já vi dessa situação, porque, inclusive, isso acontece na ação popular. A ação popular, se por exemplo, né, se a pessoa, né, o cidadão, ele desiste, então, né, sofreu alguma pressão, ou simplesmente ele não quer mais continuar com aquela ação popular, o Ministério Público assume a ação. Ela não perde, ela não deixa de existir. Perfeito. Tudo bem? Obrigada. Nada. Bom, então, com relação à legitimidade, vejam, importante, esse é um dos pontos principais da aula, né? Que é entender que na ação coletiva, então, não somos nós, pessoas, né? Pessoas físicas ou mesmo pessoa jurídica, né? Nós temos legitimados próprios, nós temos um rol ali um pouco limitado de legitimados para propor ações coletivas. Isso dá uma discussão, mas no finalzinho, no último slide, a gente vai discutir algumas críticas a esse modelo, né? Mas é o modelo que nós temos, inclusive porque a nossa sistemática de ações coletivas, ela vem influenciada, de certa forma, pelo modelo norte-americano, das class actions, né? Que tem essa ideia de um legitimado defendendo o interesse de um grupo de pessoas. O Ministério Público, né? Aqui, ó, né, voltando ao que a colega perguntou, esqueci o seu nome, desculpa. Ela comentou sobre a questão da desistência, aí vem o Ministério Público, ele assume de fato a ação. Então, se o legitimado desiste, renuncia à ação, o Ministério Público ele assume. Então, o Ministério Público é parte, isto é, ele ingressa com a ação, ele que vai atuar, né, o Ministério Público enquanto uma instituição. Por exemplo, nosso promotor ambiental em São Carlos é o Dr. Flávio. Pode ser que ele entre em férias, e aí vem um substituto para atuar, né, ali em nome do MP nas ações. Ou ele vai atuar, uma expressão em latim, custos legis, o que significa, né, traduzindo do latim para o português, né, fiscal da lei. Ou seja, numa ação que eventualmente uma associação ingresse, né, neste caso, nós teríamos uma ação coletiva proposta por uma associação, mas o MP vai acompanhar essa ação. Então, o MP vai ser intimado para se manifestar, o MP vai participar de audiência, de perícia,
Então, ele atua como fiscal da lei, isto é, ele vai atuar para ver se o trâmite da ação está ok, né? Se ele pode contribuir com alguma coisa. Né? E isso é que significa atuação de custos legis. Né? Então, ou ele vai ser parte, ele é autor, né? Ou ele vai atuar como custos legis, né? Como um fiscal da lei, né? Para acompanhar, para monitorar o trâmite da ação. Legitimado passivo, isto é, quem vai ser o réu? Quem vai ser aquele provocado na ação coletiva? Na grande maioria das vezes, né? O poder público, então o município, o Estado, a União, ou os órgãos da administração indireta. Mas é possível também que nas ações coletivas nós tenhamos os particulares, tanto pessoa física como pessoa jurídica, figurando como réu numa ação coletiva. Por exemplo, né, quando uma pessoa física seria ré numa ação. Imagina que um sujeito ele causou queimada numa área urbana. Então, pegou, né, identificaram que uma pessoa foi lá e botou fogo numa área sem autorização. Então, é possível que o Ministério Público ingresse com uma ação civil pública, uma ação coletiva, para responsabilizar essa pessoa que ateou fogo de forma irregular. A empresa que lançou contaminante, que poluiu um curso hídrico. Então, ela também poderia ser parte ré numa ação coletiva. Então, os particulares, tanto a administração pública como os particulares, pessoas físicas ou jurídicas, podem também figurar no polo passivo de uma ação coletiva. E o que busca uma ação coletiva? Né? Qual o objetivo, né, a ser alcançado por meio de uma ação coletiva? Basicamente, né, o legitimado, o MP, defensoria, uma associação, né, eles podem pleitear podem formular dois tipos de pedido. Né? Ou um pedido de obrigação de fazer ou não fazer, o que significa? Réu, refaça, né, restaure a degradação ambiental que você causou. Réu, não polua o curso hídrico. Né? Réu, não lance poluente atmosférico. É uma obrigação de fazer ou não fazer. Então, ou faça tal ação, ou deixe de fazer tal conduta. Essa seria uma perspectiva, um tipo de pedido. É obrigação de fazer ou não fazer. Uma outra forma seria a indenização, que aí nós estamos falando em dinheiro, né? Pagamento. Então, o Ministério Público, a Defensoria, uma associação poderia então entrar com uma ação coletiva para pleitear uma indenização. Então, réu, pague um valor, sei lá, de 100 mil reais a título de reparação de dano. Né? Pague 50 mil para compensar o dano ambiental causado. Inclusive, é possível formular esse tipo de ação, né, o chamado do dano moral coletivo. Hoje é muito comum o pessoal falar em dano moral, tudo virou motivo de dano moral. Né? Um fala mal do outro na internet, é dano moral, entra com ação. Né? O pessoal parece que, né, perdeu um pouco o senso. Né? E quando a gente fala em dano moral, nós temos o dano moral individual, por exemplo, né, o sujeito que fala mal do outro na internet. Né? Então, entra com uma ação pedindo dano moral. Né? O consumidor que atrasou a obra, então ele entra com dano moral contra a construtora. Né? Esse é o chamado dano moral individual. Então, é um dano moral causado por alguém que prejudica uma outra pessoa. Né? É possível, quando se trata de ações coletivas, o chamado dano moral coletivo, né? Que é um dano moral, como o próprio nome diz, suportado, né, de forma ampla aí pela sociedade ou mesmo, inclusive, né, pelos recursos ambientais. Então, é uma forma pela qual se busca reparar eventual dano que prejudique ou que limite o uso de recursos naturais. É muito comum, inclusive, esses pedidos de danos morais ambientais, danos morais coletivos, em ações civis públicas. É bastante comum porque busca reparar a coletividade sobre um prejuízo ambiental. Né? Qual que é o problema que eu vejo, né, de certa forma, como algo um pouco crítico? Né? Nestas ações, né, de dano moral
coletivo, dano moral ambiental, né, o que vai acontecer? Estamos diante de uma ação coletiva. Então, se o MP entra com uma ação coletiva pedindo dano moral coletivo, então entrou com uma ação contra uma empresa porque a empresa poluiu o rio, pediu 500 mil de dano moral ambiental. Esse valor, os 500 mil reais, né, se o juiz julga procedente, transita em julgado, então tem que cobrar os 500 mil. Esse valor ele vai para um fundo, que é o chamado Fundo de Direitos Difusos e Coletivos. E aí gera talvez é uma das grandes críticas que a gente tem hoje no sistema de tutela coletiva, né? Quando se trata de dano moral coletivo, dano moral ambiental, o valor não vai para as eventuais vítimas de um dano ambiental, né? Salvo se o MP fala, não, só, eu quero, né, que o dinheiro se reverta para as vítimas, né? O que é extremamente raro, né? Na grande maioria das vezes, o MP ele pede o dano moral coletivo e esse valor, né, se o juiz acolhe o pedido, vai para os fundos de direitos difusos e coletivos. Eu fiz uma especialização na UERJ em 2014, 13, 14. E lá fiz um trabalho de conclusão da especialização, era discutir dano moral ambiental, né, na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí peguei um caso, né, foi um estudo de caso que envolveu um acidente que teve na Baía de Guanabara de rompimento de tubulação de petróleo. Isso acabou impactando comunidades de pescadores, né, grupos mais vulneráveis que residem na Baía de Guanabara. E é o que aconteceu. Alguns pescadores ingressavam com ações individuais, pedindo dano moral. Dano moral, eventual lucro cessante, né? A média aí de indenização por dano moral que esses pescadores conseguiam no judiciário girava em torno, na época, de 15 a 20 mil reais. Né? Eles ficaram quase 2 anos sem poder usar a água, né, com limitação, em função do rompimento, do vazamento de petróleo lá na região. Então, por 2 anos, né, que não puderam usar a água para trabalho, para lazer, né, para consumo, ganharam, então, de 15 a 20 mil reais de dano moral individual. Essa foi a média, né, de decisões que eu achei lá no Tribunal de Justiça. O MP entrou com uma ação coletiva pedindo o dano moral ambiental coletivo, né? E aí, nas ações, os valores de indenizações passavam em torno de 500 mil, 700 mil reais de dano moral ambiental coletivo. Então, vejam a diferença, né? O sujeito lá que morava em frente à Bahia, né? Que entrou com uma ação, demorou o processo, ainda assim conseguiu só 15, 20 mil reais de dano individual, né? Por outro lado, na ação coletiva, a gente tem 500, 700 mil de condenação. E aí fica a pergunta, né? Tem uma coisa errada. Por quê? Na ação coletiva, o valor não vai diretamente para a vítima. Vai para o Fundo de Direitos Difusos. E o que esse fundo faz? É um fundo que tem gestão compartilhada, sociedade civil, poder público, né? E que vai financiar ações ambientais. Então, por exemplo, o município vai construir um sistema de saneamento. Então, ele vai, né, buscar recursos no fundo, que pode ser aprovado ou não, né? O município vai construir, vai fazer um projeto de educação ambiental. Então, uma das fontes financiadoras é o fundo. Então, o fundo ele vai indiretamente, né, compensar as vítimas, né, se foram compensados um dia. Então, esse já é um ponto aí que chama a atenção quando se trata da tutela coletiva. Né? Porque quando a gente fala em dano moral ambiental, dano moral coletivo, porque muitas vezes, né, o valor, que pode ser alto, né, não será direcionado diretamente às vítimas. E que aí, né, isso pode ser um motivo aí de crítica das ações coletivas. Tudo bem até aqui? Estão dizendo que sim. Bom, e para fechar, né,
a gente terminar a nossa exposição, então alguns aspectos críticos, né? Vejam que nós trouxemos alguns aspectos mais gerais sobre a tutela coletiva, então como funciona, né? Chamar atenção principalmente para os legitimados, né? Porque o MP, né, quando se trata de questões ambientais, é aquele que historicamente tem uma atuação bastante protagonista na propositura de ações coletivas. Mas também é importante saber que associações, ONGs, também podem entrar com ações coletivas, né? E também as defensorias públicas, né? Elas podem ter essa legitimidade também. Então, é um modo de tutela de direito interessante, importante, mas que também comporta crítica. A gente não pode ter uma visão, né, tão inocente, tão aí, defensiva, porque existem alguns pontos, né, criticáveis desse formato da tutela coletiva. E aí um deles, né, eu já comecei pelo final, que é a questão das indenizações. Por quê? Na grande maioria das vezes, os valores, né, a eventual compensação, não vai ser direta às vítimas. A eventual compensação pode, né, indiretamente repercutir nas vítimas mesmo. Então, isso pode trazer aí uma certa preocupação com relação à efetividade, né? Outro ponto, aí chamando atenção para a questão da legitimidade, né? Nós vimos que é possível que o MP, a Defensoria, as associações e a administração pública ingresse com a CP, né, com a ação coletiva, né? Mas quem garante que a ação proposta pelo promotor, pelo defensor ou pela associação é a melhor saída, é a melhor alternativa? Muitas vezes, né, e aí é algo que eu já ouvi de colegas que atuam inclusive no MP, muitas vezes essas ações elas são muito mais aí algo que o MP vai entrar com uma ação, né, para ter uma certa visibilidade, né, ou um certo protagonismo, mas que na verdade são ações ali meio sem pé nem cabeça, né? Eu lembro de uma que ficou famosa, que foi assim, nesse sentido, né, que era uma ação em que se discutia as emissões de poluentes dos aviões em Guarulhos. Então, assim, era uma ação que o promotor não conseguia identificar qual foi a poluição, e também propunha medidas nos pedidos totalmente ali absurdas, né, impraticáveis. Então, esse modelo, né, da tutela coletiva, ele acaba colocando em segundo plano, de fato, o interesse das pessoas que são vítimas, né, das pessoas que ostentam esses direitos difusos e coletivos. Na grande maioria das vezes, né, lógico, tem exceções, né, mas o que a gente vê muitas vezes é que são ações que muitas vezes o pedido ou mesmo aquilo que é feito num acordo, num TAC, né, não é de fato o melhor interesse ali para a sociedade, né? Aí chama atenção aqui uma citação de um autor em processo civil, né, o Guilherme Marinoni, que ele fala assim: não tem, né, a lei não exige que o legitimado, para atuar no processo coletivo, tenha que representar de fato o interesse da sociedade. E aí vem, inclusive, a proposta do curso, né, inclusive do professor Celso, né, no grupo, de ter esse trabalho em parceria com o MP, no sentido de construir, né, saídas, construir alternativas, né, para efetivar a garantia ao meio ambiente na cidade de São Carlos. Então, aqui, né, a gente identifica uma boa vontade do MP, no sentido de ouvir e de estar atento, né, às ideias, sugestões, né, eventuais críticas, né, da sociedade civil, da academia, né. Pode ser que tenha outros promotores, defensores que não tenham essa perspectiva, né. Isso leva, então, né, como existe uma restrição à legitimidade, porque são poucos os legitimados, né, pode ser que a gente se identifique, se depare, né, com processos totalmente descolados ou processos aí absurdos, né, que não estão concatenados com a realidade, com as demandas, com as expectativas, né.
Porque muitas vezes a ação coletiva acaba refletindo aquilo que o autor da ação vai querer, que pode não ser a melhor alternativa, pode não ser a melhor saída. E aí, de novo, né, chama atenção a importância do fórum, a importância do grupo, no sentido de contribuir junto ao MP, junto aos legitimados, né, na busca pela melhor solução, né, nesse diálogo, né, na construção do saber voltado ao alcance de uma proposta. E aí, por fim, né, que aí também dialoga com a proposta do grupo, né? Hoje nós não temos legalmente, né, nenhuma forma de exigência de prévia participação de interessados nas ações coletivas. O que existe determinadas ações, é possível numa ação coletiva, né, em determinadas situações é possível que você inclua os chamados amicus curiae, né, uma expressão em latim que significa amigos da corte, né? Ou seja, são terceiros que podem entrar na ação para contribuir, uma forma de intervenção de terceiros, né? Mas é algo que ainda, né, embora o nosso código agora o Código de Processo Civil, ele tem essa previsão, acaba ainda não vem sendo muito aplicada, principalmente nas primeiras instâncias. A gente vê muito isso no STJ e no STF. Né? Julgados paradigmáticos. Então, se vocês acompanharam qualquer julgado no STF paradigmático, então vai ter lá, né, uma ONG, uma associação. A gente teve, no caso que discutiu o marco temporal das terras indígenas, né, diversas ONGs que foram lá como amicus curiae. Mas é uma cultura que ainda precisa ser melhor desenvolvida. Melhor desenvolvida e praticada também. Então, assim, vejam, né, para a gente já concluir essa parte de conteúdo. Né? A tutela coletiva, né, é uma forma que busca superar essa abordagem mais individualista, patrimonialista, né? E traz uma perspectiva difusa, no sentido de proteger direitos difusos e coletivos. Ela possui legitimados restritos, nós vimos MP, defensoria, associações, né? Mas vejam, existe uma motivação, não é porque o legislador foi maldoso, né? Existe uma preocupação que é de permitir um instrumento processual que confira a um legitimado o poder de entrar com uma ação para defender o interesse de outros, né, que é o conceito de substituição processual. Então, um legitimado que ingressa com uma ação defendendo o interesse de outras pessoas. Esse é o intuito da ação coletiva. Por outro lado, não é uma ação imune a críticas, não é um instrumento processual imune a críticas, mas que também são críticas que não desvalorizam, né, ou que reduzem a ação coletiva. São críticas que, na verdade, permitem pensar, tentar buscar formas de legitimar melhor, de reforçar, né, ainda mais a tutela coletiva, né, que aí vem na proposta, dentro da proposta aqui do nosso grupo. Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário? Querem que eu repita algum ponto? Vamos abrir então as perguntas, né? Alguém tem uma pergunta? Tudo bem? Sem perguntas? Fiquem à vontade. Algum ponto que não tenha entendido? Ou comentários, né? Mas acho que o encontro serviu mais para até municiá-los de informação para que vocês, no próximo encontro, possam debater com o Dr. Flávio. Né? E aí tem autores, mesmo, né, promotores, que têm visões diferentes sobre a ACP. Né? Já vi comentários, né, de promotores que têm uma visão mais limitada, né? Tem promotores que têm uma perspectiva de tudo vir a ACP, para o inquérito. Então, depende muito aí do perfil do
do promotor, né? E é muito importante também, a partir da fala do Dr. Flávio, porque normalmente as ações coletivas, elas são do tipo ação civil pública. E das ações civis públicas, em sua grande maioria, quem tenta é o próprio Ministério Público. E até o que eu tenho visto, isso até nessa parte mais que envolve clima, né? Tem um defensor, se chama Tiago, ele é de Campinas. Inclusive, ele tem bastante obra, né, sobre direito e clima, né? E ele é um grande entusiasta da defensoria como um legitimado para a defesa de interesses de grupos vulneráveis, né, em função da questão climática. Então não foca tanto na questão ambiental, isto é, nas consequências ambientais das mudanças climáticas, como também nas consequências que grupos mais vulneráveis, né, sofrem em função do problema climático. Tudo bem? Se ninguém tem um comentário ou pergunta, a gente pode então se despedir. O professor Luiz agora vai para uma outra aula, né? Ele está em Rio Claro nesse exato momento. Podemos nos despedir? Água e para a próxima aula. Obrigado a todos, então, né? Espero que a gente se veja no evento, né? Façam inscrição, todos, se já não fizeram, né? Também um evento gratuito. Vai ter início, então, terça-feira da semana que vem, serão 3 tardes, né? Terça, quarta e quinta, em que a gente vai, então, falar de experiências inovadoras em participação ambiental, especialmente com não só daqui do SEDA, né, da UFSCar, mas de professores lá do Norte e Nordeste, né? Vamos ter, inclusive, fala de indígena, falas a respeito de educação ambiental, participação em educação ambiental, um experimento que surgiu aqui, que é o FCP de São Carlos, com uma réplica já, um início, pelo menos, né, de réplica de FCP, mas lá em Paruapebas, né, no interior do Pará, né? Então, assim, e outros casos, vamos ter também oficinas participativas, né? Vai ser muito interessante. Espero contar, então, com a presença de vocês, né? E daqui teremos a fala da Rosana, inclusive, porque ela, né, vai falar sobre o FCP de São Carlos, né? Vai ser muito, muito bom mesmo, né? E aí o curso volta no dia 14, 21 e 28, são as datas, então, dos nossos próximos encontros. Lembrando, então, que os 2 próximos encontros com o professor que é um promotor de justiça, que é o Dr. Flávio Okamoto, depois logo em seguida a professora Ellen, né? Tudo bem, então? Obrigado. Deixa eu já parar aqui a gravação. Pessoal, eu que agradeço também pelo